segunda parte do nosso seminário sobre o jejum. Amém? Hoje é o segundo dia e último dia desse seminário. A gente iniciou ontem, então foi muito abençoado. A gente está, na verdade, fazendo, apresentando um panorama do jejum. O que é um panorama? Um panorama é a visão ampla de alguma coisa. Ou seja, nós estamos com os nossos olhos focados em apresentar de uma maneira geral o que é o jejum na Bíblia. Então, ontem a gente focou a primeira parte desse jejum, o jejum no Antigo Testamento e alguns princípios do Antigo Testamento. Hoje o nosso foco será o Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e as Epístolas. Amém? E dar um enfoque geral para os tipos de jejum que nós podemos encontrar na Bíblia. Amém ou não amém? Então, vamos fazer uso de um texto que a gente leu ontem, mas é um texto-chave para o entendimento desse estudo. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Amém ou não amém? Pega teu marcador, pega tua caneta, pega aí teu material. Eu gosto sempre de usar post-it também para marcar, ok? Então vamos embora fazer o nosso estudo. Alguém aí aprendeu alguma coisa ontem? Como foi ontem? Ontem foi bem assim, irmão? Então hoje vai ser melhor ainda, amém ou não amém? Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. E quando jejuardes, amém? E quando jejuardes. Ou seja, o texto não está, e se jejuardes, não. E quando, ou seja, está afirmando que é uma prática contínua. E quando jejuardes, não vos mostreis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém ou não amém? Então, a palavra grega no Novo Testamento para jejum, já falei aos irmãos que há vários significados, né? Há várias palavrinhas gregas. Mas a palavra grega para o jejum no Novo Testamento seria a palavrinha chamada nesteia. Amém? Anota essa palavra aí, nesteia. Vou colocar aqui no comentário. Amém? Nesteia. Do grego nesteia. Amém ou não amém? Então, a palavra em grega para jejum é nesteia. Eu não sei muito grego não, tá, irmão? Mas dá para a gente desenrolar um pouquinho. Estou estudando. No grego, é um termo de negação. Não. E esteia, ok? Seria comer. Então, não comer. Abstinência. Essa é a etimologia da palavra jejum no Novo Testamento. E aí as palavras vão mudando de acordo com a configuração do jejum. Porque ele pode ser um jejum religioso, um jejum involuntário, ok? Qual seria o jejum involuntário? O jejum por necessidade, ou seja, você é obrigado a ficar de jejum por uma necessidade, pela fome, etc. Então, a gente tem que ver no dicionário qual é a palavrinha em grega que está aparecendo. Mas, geralmente, a palavra é nesteia, que é não, e esteia, comer. Amém ou não amém? Então, a gente vai ver hoje os diferentes propósitos do jejum no Novo Testamento, ok? O primeiro exemplo que eu quero dar
para o propósito do jejum no Novo Testamento é, antes de tudo, a comunhão com o Senhor. No Novo Testamento, existe uma profetisa chamada Ana, que ela está jejuando simplesmente por comunhão a Deus. Amém, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, estamos aqui introduzindo Lucas capítulo 2, versículo 37. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículo 37. Amém ou não amém? Lucas capítulo 2, versículo 37. Diz assim o texto bíblico: E como viúva até os 84 anos, esta não deixava o templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e súplica. Então, o primeiro propósito do jejum no Novo Testamento, podemos destacar que é a comunhão com o Senhor. Amém? A gente, no Novo Testamento, jejua não para receber algo, mas para adorar a Deus. O jejum também é uma forma de adoração. Outro exemplo de jejum como forma de adoração está lá em Atos. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 2. Diz assim, ó: E servindo eles ao Senhor e jejuando. Marca isso aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Ou seja, a igreja primitiva trata o jejum não só como uma forma de pedir uma bênção, mas a igreja primitiva trata um jejum como uma prática de adoração. Isso aqui é forte, irmão. Ninguém está jejuando pedindo uma bênção, uma proteção, um luto, como no Antigo Testamento, uma consagração. No Novo Testamento a configuração muda. O jejum é por adoração. Quando foi que você jejuou só para adorar a Deus? Porque a gente está acostumado a jejuar para fazer o quê? Fazer propósito, fazer campanha, pedir alguma coisa. Então, primeiro propósito do jejum no Novo Testamento: comunhão com o Senhor. Adoração com o Senhor. Amém? Atos 13, 2. Os irmãos conseguirem pegar, vai colocando aí no comentário o versículo para os irmãos estar falando. Amém ou não amém? Quem aqui já fez jejum por adoração? Ou você sempre fez jejum por algum propósito? Quem aqui já fez jejum por adoração? Senhor, hoje eu vou fazer um jejum por adoração. Hoje eu vou jejuar para te adorar, somente. Quero pedir nada, só quero te adorar. Quem aqui já fez esse tipo de jejum? Jejum por adoração. Quem aqui já jejuou só para ir para o culto? Senhor, hoje eu vou jejuar para te adorar. Para o Senhor receber minha adoração, para fluir. É um tipo de jejum que a gente não vê muito na igreja. A Carol ainda não. Mas alguém nunca fez esse? Esse é raro, irmão. Então, a gente vai começar a jejuar por adoração. Amém? Vamos começar a jejuar por adoração. A Janaína também não. Sempre a gente pedindo alguma coisa a Deus, né, irmão? Mesmo fazendo para o culto, você está pedindo alguma bênção, né? Pedindo algum mover no culto e etc. Então a gente tem que fazer um jejum por adoração. Senhor, hoje eu vou jejuar para te adorar somente. Quero pedir nada ao Senhor, não, só quero jejuar. Amém, amém? Então é o primeiro. Agora vai começar a doer, irmão. Tem o jejum, o propósito do jejum no Novo Testamento também era para
preparar-se para o ministério. O que é o ministério? Ministério não estou falando de igreja, estou falando de serviço. Ministério significa trabalho, serviço. Ou seja, antes de alguém ir para o ministério, para o serviço, primeiro jejuava. Antes de alguém fazer alguma coisa para Deus, primeiro jejuava. Amém ou não amém? Vamos abrir nossa Bíblia, Lucas 4:12. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, Jesus fez um jejum de 40 dias. Tem gente, minha pastora Cláudia, que quer começar o ministério pregando. Tem gente que quer começar o ministério discipulando, cantando, fazendo alguma obra para Deus. Tem gente que quer começar o ministério fazendo um curso, né? Mas a Bíblia diz que para começar o ministério, primeiro tem que jejuar. Você quer ser pregador, pregadora, sei lá. Antes de começar o ministério, primeiro jejua. Lucas 4, versículo 1 e 2. Ó. Jesus, cheio do Espírito Santo. Marca aí, irmão. Voltou do Jordão e era guiado pelo Espírito no deserto, sendo tentado 40 dias pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e terminando eles, teve fome. Marca aí, irmão. Nada comeu. Isso aqui é o quê? Jejum. Por que é que muitos ministérios não estão de pé? Porque não estão no jejum. Ou seja, eles começam na carne e quer terminar espiritual. Não tem como você começar na carne e terminar espiritual, irmão. Você tem que começar espiritual. Você tem que ser espiritual. Amém ou não amém? Irmão, qual o propósito de começar o ministério no jejum? Para você não dar lugar à carne, irmão. Ó, Jesus vai começar o ministério e ele começa jejuando. Por quê? Porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que quer sair por aí fazendo a obra, Deus nem autorizou ainda. Por quê? Primeiro Deus quer tratar dele. Então, um dos propósitos do jejum no Antigo Testamento é para preparar e iniciar o ministério. Então você tem uma chamada de Deus, vai jejuando, vai preparando aí, vai mortificando essa carne, irmão. O negócio vai dar certo depois. Amém ou não amém? Não tenha pressa, fique quieto, fique calmo, vá jejuando que o negócio vai dar certo. Amém ou não amém? Então, primeiro propósito, comunhão. Segundo propósito, preparar-se para o ministério. Qual é o outro exemplo, irmão Ronald, de preparação para o ministério? Fazer o jejum. O apóstolo Paulo. Antes de ele começar o ministério, ele jejuou durante 3 dias. Bora lá? Atos capítulo 9, versículo 9. Atos capítulo 9, vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. O 8 e o 9. Amém ou não amém? Diz assim, ó, Atos capítulo 9, versículo 8 e 9, ó. Saulo levantou-se da terra e, embora os seus olhos estivessem abertos, não via nada. E guiando-o pela mão, o introduziram em Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu.
Ou seja, o apóstolo Paulo começou o ministério jejuando. Escuta isso aqui, irmão. Ministério se começa jejuando. Tem muita gente quebrando a cara. Tem muito ministério se quebrando. Porque as pessoas, Valquíria, não quer mais jejuar. Não quer mais colocar o ministério em consagração, em jejum. Amém ou não amém, irmão? Vai pregar, jejua. Te convidando para dar uma palavra, jejua. Te convidaram para ir numa obra de libertação, jejua. Por quê? O jejum serve para preparar-se para o ministério. Preparar-se para o serviço. Preparar-se para a obra de Deus. Tá todo mundo pegando até aí, irmão? Podemos continuar? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Eu ia falar um negócio aqui, mas vai ficar salvo, é melhor. Hoje, é tudo de bolo. Hoje é tudo de bolo. Mas vamos continuar aqui nosso estudo. Então, primeiro ponto, comunhão com o Senhor. Jejuar por adoração. Segundo ponto, jejuar para se preparar para o ministério, para o serviço. Amém ou não amém? Tem uma frase, eu quero ler essa frase para os irmãos, de Chávida, de um livro, que diz assim, ó, ele dizendo no livro: nós não jejuamos para ganhar alguma coisa, nós jejuamos para nos conectar com Deus, para limpar o canal que nos conecta com a unção divina. Vou repetir. Chávida diz: nós não jejuamos para ganhar alguma coisa, mas jejuamos para nos conectar com Deus, para limpar o canal que nos conecta com a unção divina. Então, quando chega no Novo Testamento, a configuração do jejum muda. Não é mais esse jejum em busca de algo, né? De uma vitória, de uma bênção, mas é um jejum em busca da presença. É um jejum que busca a unção divina. É um jejum por adoração. É um jejum por uma prática espontânea. Ou seja, é uma cultura do voluntariado, é uma cultura do amor, é uma cultura da sede por Deus. Sinceramente, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você ora por gostar de orar? Ou você tem orado porque está precisando orar para pedir alguma bênção? Então, isso aí é uma reflexão na nossa mente. O que é que está nos levando para o altar de Deus? O que é que está me levando para a consagração? O que é que está me levando para o jejum? O que é que está me levando para a oração? Será que é a fome e a sede por Deus? Amém ou não amém? Então, são esses alguns propósitos do Novo Testamento do jejum. É o voluntário. Não é pela bênção. É pelo dono da bênção. Amém ou não amém? Bora lá, outro propósito do jejum no Novo Testamento. Na tua igreja, quando alguém vai ser consagrado para o ministério, os teus líderes jejuam. Para enviar missionário, os teus líderes jejuam. Ou é de bolo? Tem que jejuar. A igreja primitiva, irmão, para poder enviar um obreiro, primeiro ela jejuava. Para quê? Para ficar suscetível à voz do Espírito Santo. Coloca aí, irmão.
primeiro efeito do jejum. Primeiro efeito do jejum. Sensibilidade à voz de Deus. Primeiro efeito do jejum, sensibilidade à voz de Deus. Por que a gente jejua? Para ficar mais sensível à voz de Deus. Segundo efeito, que também pode ser o primeiro. Segundo efeito, mortificar a carne. Primeiro efeito do jejum, sensibilidade à voz de Deus. Segundo efeito do jejum, mortificar a carne. Você precisa ter a carne mortificada. É por isso que antes de enviar missionário, a igreja permitia fazer o quê? Jejuava. Por quê? Enquanto eu jejum, eu mortifico a minha carne e fico mais atento à voz de Deus. Sabe por quê? A obra de Deus hoje está sofrendo. Estão consagrando o povo de bolo. Estão consagrando o povo para o cara. Estão consagrando o povo para o poder aquisitivo. E é por isso que está dando errado. Me mostra na Bíblia, irmão Ronald. Vou mostrar, irmão. Vou mostrar na Bíblia. Uma vez alguém me disse, não precisa orar, é só colocar. Eu digo, não, tem que orar, tem que jejuar. Porque bota quem não era botar, depois tá pagando preço. Porque, irmão, você não é chamado para servir. Você é chamado porque já serve. Vou repetir. Você não é chamado para servir. Você é chamado porque já está servindo. Ah, eu vou ajudar na igreja quando eu for algum obreiro. Não, você tem que ajudar agora. Porque só é obreiro quem já está servindo, quem já está trabalhando, quem já está na função. Ninguém é levantado para servir. Você é levantado porque já está servindo. Então, você que fica, não vou fazer nada, pare, irmão, tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque você já tem que estar servindo. Atos capítulo 13, vamos para Atos de novo. Atos capítulo 13. Ó, versículo 2 e 3. Diz assim, irmão. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, ó. Está servindo, está jejuando. Por quê? Está mortificando a carne. E enquanto serve, está sensível à voz do Espírito Santo. Aí disse o Espírito Santo. Sabe por que tem muita gente que está na obra, mas não tem sensibilidade à voz de Deus? Porque não jejua. Escuta aqui os líderes que estão na frente das obras, dos departamentos. Jejum, irmão, para você ouvir a voz de Deus. Quando o líder não jejua, minha pastora Cláudia, quando o líder não jejua, Claudineia, ele fica, o espírito dele, ele fica obstruído pela carne. Amém ou não amém? O irmão está fazendo uma pergunta. O jejum eu posso fazer por uma causa, porque agora tem uma teoria que no jejum é só para ficar sensível à voz de Deus, e Deus ficar sensível também nos ouvir. Ó, tem um estudo ontem, tá? Tá lá no YouTube o estudo, a primeira parte do estudo. Ok? A gente viu aí essa resposta. Então o irmão vai lá no YouTube e tá lá a resposta, ok? A gente tá tendo aqui um panorama bíblico. Tá? A gente está vendo o que era o jejum no Antigo Testamento e o que é no Novo Testamento.
ok? Também é para uma causa. Mas também não é só para uma causa. Jejum vai mais do que uma causa. Jejum vai mais que um propósito. Jejum também vai por adoração, comunhão, preparação e etc. Envio de obreiros, separação de obreiros, ok? Isso tudo a gente está vendo hoje, tá bom? Seminário parte 1. Mas fica aqui que você vai entender um pouquinho, ok? Então, irmão, para enviar missionário, versículo 13, versículo 3. Deixa eu achar aqui. Versículo 3. Então, tendo jejuado e orado. Primeiro, ó, tava jejuando lá e tá jejuando de novo. Colocou a mão sobre os missionários e os enviaram. Amém ou não amém? Então, irmão, jejum também serve para enviar missionários, para consagrar obreiros. Como é que está aí o jejum na tua igreja? Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Versículo 23. Quem é que sabia desse propósito do jejum? Os irmãos não sabiam do primeiro, né, da comunhão, só jejuar por adoração. Quem é que sabia que tinha esse jejum também para a separação de obreiro, a consagração de obreiro? Porque não é todo jeito, irmão. Tem que ter o negócio certinho. Tem que seguir o padrão bíblico. Quatorze, 23 de Atos. Atos capítulo 14, versículo 23. E tendo designado presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os consagraram ao Senhor. Ou seja, para levantar os obreiros da igreja, primeiro os apóstolos jejuaram. Vamos voltar para a cultura do jejum. Então, para estabelecer obreiro, para estabelecer presbítero, tem que ter o jejum. Por quê? Vai mortificar a carne, dar sensibilidade ao espírito. E o espírito vai ter clareza em nosso meio. É fulano, é ciclano, é beltrano. Amém ou não amém? Missionário, porque às vezes a igreja está andando de ré. Porque não estão mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo não fala. É porque não querem dar ouvido ao Espírito Santo. Porque muita carne. Tem que jejuar para desobstruir isso. Tem que jejuar para mortificar a carne. Amém ou não amém, irmão? Um dos temas mais importantes para o jejum no Novo Testamento. Preparação para a batalha espiritual. Vamos fazer agora, começar aqui as polêmicas, né? Que os irmãos gostam de uma polêmica, né, irmão? Já estou ligado em vocês. Para expulsar demônio, eu preciso jejuar?
O demônio só sai com jejum? Sim ou não? Responda aí, irmão. Vamos fazer aqui um debate. Sim ou não? Só consigo expulsar demônio com jejum? Dois sim, um não. Por que não e por que sim? Ó, ele falou jejum e oração. Sim, tem que estar em espírito. Estar em espírito é jejuar? A caixa de demônios que só sai com jejum. E aí? Mas é o jejum que expulsa? Se eu tiver em santidade. Será que é a santidade da pessoa que expulsa o demônio? Vamos ler um texto, irmão. Vamos ler um texto. Tô gostando dos debates aí no comentário. Tô gostando dos comentários. Coloca aí tua opinião, irmão. Coloca a tua opinião. É importante, tá, irmão? Primeiro, ninguém nunca pode pensar igual. Eu sempre digo, a única vez que todo mundo pensou igual, ok? A única vez que todo mundo pensou igual foi na Torre de Babel. Deus destruiu todo mundo. Tem demônio que sim, outros são só repreender. Será que tem demônio pior que o outro? Um é só repreender? A irmã, os dois têm que estar juntos, jejum e oração. Eu vou te mostrar na Bíblia que não. Amém ou não amém? O jejum é a ferramenta importante para expulsar o demônio. Mas não é ela que expulsa o demônio. Bora lá. Então quer dizer que se é o jejum, então se você não jejuar num dia e lhe chamar para expulsar o demônio, você não vai poder expulsar porque não jejuou. Então quer dizer que só pode expulsar demônio se preparar. E se nesse dia você não se preparou, você não vai. Mateus capítulo 17, versículo 21. Dezessete, 21. Bora lá, irmão, bora. Vamos aprender aqui agora pela palavra, tá? Mas essa casta não sai senão por meio de oração e de jejum. O que está acontecendo aqui? Os discípulos foram expulsar o demônio. Mas os demônios não saíram. E aí eles foram reclamar com Jesus, né? Por que o Senhor a gente expulsou e não saiu? Tem alguma coisa errada? Ou seja, por que não saiu? Então, Jesus falou, essa casta só sai com jejum e coração. Mas eles não expulsaram por falta de jejum. Eles não expulsaram por falta de fé. Versículo 20, só é voltar. 19. Ó. Então, os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-los?
E Jesus respondeu: por causa da vossa pouca fé. Quem já leu isso aqui não entendia e agora está entendendo. Ou seja, não foi a falta de jejum, ok? Porque o poder não está em jejum, o poder está na fé. Eles não expulsaram, não é porque faltava poder nos discípulos, é porque faltava fé. Ou seja, a carne deles estavam sufocando o espírito. O espírito. Então Jesus falou, vocês têm que orar e jejuar. Por quê? O jejum mortifica o quê? A carne. Quando eu mortifico a carne, eu começo agora a viver em espírito. É por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, o jejum, ele não expulsa o demônio. Mas o jejum libera o caminho da fé. Amém ou não amém? Ou seja, o jejum, Claudinha, ele não me faz vencer. Mas ele libera o caminho para eu ser um vencedor. Amém ou não amém? O jejum, ele nos torna consciente da autoridade delegada. Então, o demônio, ele não sai pelo jejum, ele sai pelo nome de Jesus. Então, o problema dos discípulos não foi o jejum, irmão, em si, ok? Não foi a falta de poder, foi a falta de fé. E para ter fé aqui, ele tinha que ter o quê? O jejum. Por quê? O jejum ia mortificar a carne. Quem entendia? A maioria entendia de outra forma aqui, pelo que disseram no comentário. Quem agora está pegando a palavra? Quem agora está entendendo o mistério? Quem agora abriu a mente? Comenta aí, irmão, que abriu a mente. Fala alguma coisa, crente. Eu peguei com uma irmã do Rediscipular, porque tanta revelação na palavra, e ela dizia, eu já sabia, mentira, sabia de nada. Aí fica que nem um maracujá murcho, já sabia, mentira. E não sabe responder. Olha, esse irmão tá pegando. Então, esquece esse negócio, irmão. Abriu a mente, abriu a mente. Então, crente, não é o quanto você jejua. Porque se você não jejuar hoje, mesmo assim você vai expulsar o demônio, irmão. Ok? Não é questão de se preparar para expulsar o demônio. É questão de viver em espírito. Esse negócio de se preparar é para crente que não anda na palavra. Quando você diz assim, eu tenho que se preparar, é porque você anda descuidado. Crente não pode se preparar. Crente tem que viver em espírito. Ele tem que viver preparado. Ele tem que viver com a fé livre. Ou seja, ele tem que estar jejuando. Amém ou não amém? Então, os discípulos não expulsaram os demônios, não foi por causa de nada, foi pela falta de fé. Agora, estava tão claro no texto, e tem gente aqui que não sabia disso, mas estava claro. Você só precisou de uma ajuda para ler com você. Está aqui no texto. Não, vamos ler de novo, vamos ler de novo. Mateus 17. Vamos ler. Eu gosto de ler, para provar as coisas. Estava na cara. 17 e 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, ok? Perguntaram, por que não podemos nós expulsá-los dos demônios? Aí Jesus respondeu, por causa da vossa pouca fé. Não tem nada a ver que não estava preparado, que não tinha poder. Não tem nada a ver, irmão. Tem que estar preparado, porque tem que viver sempre em espírito e não se preparar.
Amém ou não amém, irmão? Então, bora recapitular os propósitos. Primeiro, comunhão com o Senhor, ou seja, é um jejum. A igreja primitiva fazia um jejum sem propósito de ganhar uma bênção. Era o propósito de adorar. Hoje eu vou fazer um jejum só para te adorar, Senhor. Vamos praticar esse jejum. Amém ou não amém? Vamos praticar. Vamos começar a fazer jejum sem propósito de bênção. Ok? Tanto espiritual quanto material. Não, nem quero nenhuma bênção. Vamos fazer um jejum por adoração. Ok? Porque o jejum mortifica a carne e dá sensibilidade ao espírito. É por isso que a igreja primitiva, antes de consagrar alguém, jejuava. Por quê? Porque está sensível. Deus é esse mesmo que é para levantar. É esse que não é para levantar. Amém ou não amém? Lembra de Samuel? Samuel foi ungir quem? Eliabe. Quando você pega o texto no hebraico, o texto está dizendo assim, ó, que Samuel já estava derramando o azeite sobre a cabeça de Eliabe. E na hora Deus barrou a unção. Você já pensou, irmão, Deus barrar a unção? Já pensou a vergonha que vai ser? Você é um obreiro. Aí vai lá, vamos consagrar você. Aí quando for ungir, o Senhor diz, não. Esse não. Deus mudou? Não. Então, preparar-se para o ministério. Antes de Jesus começar o ministério, primeiro Jesus foi para o deserto jejuar 40 dias. Então, o ministério não começa no microfone. O ministério começa no altar. Vou repetir isso aqui, tá? Tá na internet não, irmão. O ministério não começa no microfone. O ministério começa no altar. Antes de Paulo começar o ministério, Paulo também começou a jejuar 3 dias. Nem comeu, nem bebeu. 3 dias. Paulo começou jejuando. Olha, vamos acabar com esse negócio de novo convertido estar no leitinho, porque novo convertido agora, irmão, já tem que entrar jejuando também. Paulo já começou 3 dias jejuando. Para queimar logo essa carne. Porque se não queimar essa carne, o negócio vai ficar estreito. Amém ou não amém? Vou repetir a frase aqui de Chávida. Ela disse assim, ó. Ele disse assim, não jejuamos para ganhar alguma coisa, mas jejuamos para nos conectar com Deus, para limpar o canal que nos conecta com a unção divina. Então o jejum tem esse poder de conectar você com a unção divina. Para enviar missionários, tem que jejuar. Para estabelecer presbítero, tem que jejuar. Amém ou não amém? Vamos ver como funcionava esse jejum nesse Novo Testamento. Ok? O jejum no Novo Testamento era realizado 2 vezes. Segundo a Didaquê é um documento dos pais da igreja do 1º século, onde tem a tradição dos pais da igreja. Os discípulos de João Batista, os fariseus, eles costumavam jejuar 2 vezes por semana. Anota isso aí, tá? Segundo a Didaquê, vou anotar aqui para você pegar. E depois você, irmão, pesquisa o que é Didaquê, ok? Isso aqui é um documento do século I, que tem muita tradução. E quando você quer estudar a cultura, você tem que procurar esses documentos, né? A cultura judaica, entender o que é que acontecia e etc. Amém ou não amém? Então, a Didaquê registra que as pessoas costumavam jejuar 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. A igreja ocidental, deixa eu me lembrar, era na quarta e na sexta, né? A igreja ocidental, John Wesley, você for começar a ler John Wesley, ele jejuava na quarta e na sexta, e outros pais da fé também aí, ok? Mas no 1º século, era na segunda e na quinta, era o dia do jejum. Ok?
E estavam reclamando, irmão, porque os discípulos de Jesus não jejuavam, só fazia comer. Vamos ler o texto. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Versículo 33 até o 35. Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 35. Diz assim o texto, ó. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, jejuam, marca isso aí, frequentemente, e fazem orações, como também os dos fariseus. Ou seja, era normal todo mundo jejuar. Aí olha o que ele diz. Os teus discípulos, porém, isso aqui é para Jesus uma afronta, comem e bebem. Marca isso aí, mas esse texto. E Jesus lhe disse, podeis acaso fazer jejuar os companheiros do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, então, jejuarão. É Jesus dizendo pra gente que essa era da igreja, esse tempo da igreja, é o tempo do jejum. Versículo 36, bora lá. Também lhe disse uma parábola, ó a parábola. Ninguém rasga um retalho de veste nova e põe veste velha. Do contrário, não somente rasgará a nova, como também o remendo tirado da nova não combinará com a velha. Você não vai pegar, irmão, uma roupa velha cheia de buraco e vai rasgar uma nova para remendar ela. Ou seja, Jesus está falando que o que é veste na Bíblia? Roupa na Bíblia significa sempre a condição do homem. Jesus está falando o quê? Novas estruturas precisam de novas vestes. Novas estruturas precisam de uma nova unção. Amém ou não amém? Então, quando Jesus foi tirado da terra e o Espírito Santo agora entrou em nós, então começa agora a batalha da carne e do Espírito. A estrutura mudou. Então eu não posso agora fazer remendo. Eu tenho que ter roupa nova. Eu tenho que ter odre novo e vinho novo. Amém ou não amém? Lucas 18 e 12, bora lá. Lucas 18 e 12, vai pegando aí o texto. Para te provar que era 2 vezes por semana. 18 e 12. Olha o que o fariseu disse para Jesus. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Amém ou não amém? Anota só aí, irmão. Jejum não significa espiritualidade. Jejum não significa espiritualidade. Por quê? Você pode estar fazendo a coisa certa com a intenção errada. Você pode até estar fazendo jejum, mas com a intenção errada. Os fariseus, os discípulos de João, jejuavam 2 vezes por semana. Mas tinha um problema. Era para quê? Para se amostrar. Jejuar não é status. Espiritualidade não é status. Só porque você jejua, não quer dizer que você é melhor que ninguém. Significa que você está mais sensível à voz de Deus. Mas não que é melhor que ninguém. Então não adianta jejuar a semana todinha e querer ser melhor que os outros. Amém ou não amém, irmão?
Missionário, por que Deus não está recebendo meu jejum? Isaías capítulo 58. Anota isso aí, irmão. Isaías 58, versículo 3, versículo 4. Bora ler. Por que Deus não responde meu jejum? Versículo 3, diz assim, Isaías 58. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu, Senhor, não leva em conta? Ou seja, porque o Senhor não está respondendo meu jejum. Aí olha o que o Senhor vai falar. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Esse texto é forte, irmão. Marca esse texto. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Puxa a setinha e marca. O jejum que Deus não recebe. O jejum que Deus não recebe. É o jejum da vanglória. Ah, eu vou jejuar porque eu sou melhor que os outros. Sou mais espiritual que os outros. Eu jejuo e expulso demônio. Tá entendendo esse mistério? É isso aí. Jejum não é para isso. Jejum não é para status. Jejum não é para competição. Vamos acabar com isso aqui, irmão. Vamos acabar com isso aqui. Tá todo mundo pegando até agora? Alguma dúvida? Alguma dúvida até agora? Todo mundo pegando, né? Ok. Segundo tópico da aula de hoje. Quais são as formas de jejuar? Quais são as formas de jejuar? Como saber se Deus recebeu o meu jejum? Se tiver de acordo com a palavra. Qual é o propósito? Está entendendo o mistério? Qual é o propósito? Se encaixa, o seu jejum se encaixa em todos esses propósitos que foi citado, adoração, comunhão, proteção, etc. Então ele recebe. E como saber que ele recebeu? Se ele responder. Respondi? Então anota aí. Segundo tópico. Forma de jejum. Primeiro, jejum parcial. Jejum parcial. Esse é o jejum que eu mais gosto. Bora lá. O que é o jejum parcial? O jejum parcial é a abstinência de alimentos, ok? Mas não totalmente. É o jejum que Daniel fez. Amém ou não amém? Bora ler lá, Daniel capítulo 9, versículo de número 2 e 3. Daniel, capítulo 9, versículo 2 e 3. Amém ou não amém? Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3. Diz assim o texto. No primeiro ano do seu reino, eu, Daniel, estava lendo as escrituras e pensando sobre o número de anos que o Senhor disse, o profeta, como um período de desolação de Jerusalém. 70 anos. Versículo 3. Eu me voltei para o Senhor Deus,
a fim de encontrar resposta, implorando a ele com oração, jejum, pano de saco e cinza. Amém ou não amém? E Daniel vai dizer também que ele não se alimentou, capítulo 10, de alguns alimentos específicos. Capítulo 10, versículo 2. Diz assim, ó. Naquele tempo, eu, Daniel, havia lamentado por 3 semanas, 21 dias. O jejum do 21 dias aqui agora. Vamos aprender como foi o jejum. Não comi nada que me satisfazesse. Tampouco carne e vinho entrar em minha boca. Não me ungi com óleo uma vez sequer, até se passarem 3 semanas completas. Então, qual é o jejum de Daniel? É o jejum parcial. Quem sabia disso aqui? Vou explicar o que é o jejum parcial. É quando você deixa de comer algumas coisas que te satisfazem. Daniel disse, eu fiquei 21 dias sem comer o que eu gostava. Aí o que é que ele gostava? Vinho, carne, ok? Então, o jejum parcial é esse. Ok? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, eu acho mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. E os irmãos podem colocar as dúvidas aí, tá? Por exemplo, eu sou viciado em café. Todo dia eu tomo café. Então, o que seria o jejum parcial? Eu como tudo normal, mas eu vou tirar o café durante tantos dias específicos. Amém ou não amém? Tá entendendo? Tá entendendo? Eu vou tirar o que eu gosto. Eu vou tirar o que me satisfaz. É o jejum parcial. Missionário, mas dói. Mas sacrifício tem que doer. Se o sacrifício não doer, não é sacrifício. Anote isso aí, mas aqui é chave bíblica para você. Todo sacrifício tem que gerar dor. Se Deus te pede algo e não dói você, Deus não recebeu. Ah, o Espírito Santo mandou eu dar uma oferta. Se não doeu no teu bolso. Ah, estou fazendo jejum. Não doeu na barriga ainda? Não é sacrifício. Tem que doer. Tem que doer. Todo sacrifício gera dor. Porque às vezes a gente quer apresentar para o Senhor um sacrifício. Um sacrifício. Pelo amor de Deus, né, irmão? Quem aqui tem dúvida sobre o jejum parcial? Então, você quer fazer jejum parcial, pode fazer. Segundo jejum, qual é o jejum normal? Segundo jejum, jejum normal. Qual é o jejum normal? O jejum que bebe água. Qual é o jejum normal? Que bebe água. Você fica sem comer, mas bebe água. Ok? É o jejum normal. Então, jejum tem que beber água. Não pode ficar sem beber água. O jejum normal. A irmã está perguntando, fazer uma campanha de 21 dias de Daniel sem ser parcial, tá correto? Tá, porque você tá pegando só o princípio, né? O exemplo de Daniel. Você pode fazer os 21 dias, mas de acordo com o jejum que você gostar. Ou parcial ou normal.
Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 2, a gente já leu sobre Jesus. A Bíblia não diz que Jesus ficou com sede, só que ele ficou com fome. Ou seja, Jesus passou 40 dias no deserto, mas ele bebeu água. Se não, a Bíblia dizer, e teve sede, nem comeu nem bebeu. Mas só diz que ele não comeu. Só diz que ele teve fome. Por quê? Porque ele estava alimentado por água. Então, o jejum normal, irmão, bebe água. Você não pode ficar sem beber água por muito tempo, tá bom? Lembre-se, jejum é para mortificar a carne, não para destruir o seu corpo. Vou repetir. Jejum é para mortificar a carne, não para destruir o seu corpo. Esse jejum parcial é mais para quem trabalha. Você que trabalha, né? Você que faz academia, você que, sei lá, você não pode tirar a sua alimentação. Você não pode quebrar. Você não pode deixar de comer de manhã. Então o que você vai acontecer? Você vai comer normal. Agora vai tirar alguns alimentos. Ou então só comer aquilo. Por exemplo, tem gente que faz o jejum das raízes, só come macaxeira, batata doce, não sei o que, entendeu o mistério? 7 dias só comendo isso. E mais nada. Então, é um jejum parcial. Quando eu faço, eu bebo água, porque é o jejum normal. Qual é o outro jejum? O terceiro. É o jejum total. Amém? É um jejum total. Qual é esse jejum? É a abstinência de tudo, nem água, nem comida, nem nada. E na Bíblia tem um número específico, 3 dias. Quem fez esse jejum? Paulo, que a gente leu, Atos 9:9. Esté fez esse jejum de 3 dias. Nem comeu, nem bebeu. Irmão Ronald, eu posso fazer esse jejum de 3 dias sem comer, sem beber? Pode, mas é perigoso, então eu não recomendo. Porque, irmão, você não pode ficar sem beber água. Mas pode. Mas recomenda? Não. Mas é um jejum bíblico. Então eu quero saber dos irmãos, qual é o que você pratica? É o parcial, é o normal, é o total? Você pratica qual? Geralmente eu acho que os irmãos praticam o total, mas só de algumas horas, né? Ou seja, você só passa algumas horas sem comer. Depois termina ali, come e encerra. Ou seja, não passa dias sem comer. Um dia sem comer. Fala aí no comentário, irmão, qual é o jejum que você pratica? É o parcial, o normal ou o total? É o total, mas por algumas horas, né? Entendi. Mas tem que doer, tá, irmão? Tem que doer. Tem que doer. Uma vez eu fiz um propósito de fazer um dia. A Malu faz um dia. É possível fazer de um dia? É. Eu recomendo. Agora, eu não concluí. Eu só consegui ir até 4 horas. Eu comecei de 7 até 4. 7 da manhã até 4 da noite. Passei o dia sem espírito, louvando. Eu queria fazer até meia-noite, né? Ou até a outra 7 horas da manhã, para fazer 24 horas de jejum. É muito bom fazer 24 horas de jejum. Não mata ninguém. Ajuda o corpo. O médico também apoia. Ok? Porque vai desintoxicar o seu corpo. Bora lá, pra gente ir pro final, tá? Ainda tem alguma coisa pra gente falar. Tem também o que não é bíblico. É aquele jejum intermitente, que alguém perguntou a mim ontem. O intermitente, mano, não é bíblico, mas pode ser aproveitado para espiritual. Qual é o intermitente? É aquele que você passa 12 horas sem comer. Mas dói, Malu. Então, se não doer, tem que aumentar mais, tá? Então, tem o intermitente, né?
Você há 24 horas sem água e comida? Pode. Pode, é possível um ser humano passar 24 horas sem água e sem comida. Mas um jejum normal de 24 horas tem que beber água. Entendeu? Tem que beber água 24 horas. Por isso que você não come. Fica só no líquido, na água. Ok? O intermitente, que ele não é bíblico, mas ele é 12 horas. Você passa 12 horas sem comer. Ou 16 horas. Esse aí é o jejum médico, né? Que você tem que fazer com o nutricionista. Ele não é bíblico, mas pode ser aproveitado, tá, irmão? Você está lá com seu nutricionista, ele passou para você o intermitente. Então você pode aproveitar para, nesse período de jejum, a se dedicar ao espiritual. Terceiro tópico, duração do jejum na Bíblia. Se você quer ver os princípios da duração, pegue isso aí, tá? Tem um dia de jejum, que é o Yom Kippur. 3 dias de jejum, que foi Esté e Paulo. 7 dias, que foi pela morte de Saul, o luto. Ok? 14 dias, que foi o jejum de Paulo, involuntário. Amém ou não amém? E 21 dias, que foi o jejum de Daniel. E teve os 40 dias, que foi o jejum de Cristo. Tem na Bíblia mais 2 exemplos, que é Moisés e Elias. Só que Moisés e Elias é uma exceção. Porque é impossível alguém passar 40 dias sem comer, sem beber. Você morre. Ou seja, Elias e Moisés estavam em uma condição espiritual, sobrenatural, em cima do monte. Então ali era outro plano espiritual. Não era nada mais humano. Ali já era algo divino. Amém ou não amém? Bora seguir agora para o... É errado contar que estamos jejuando? Quem pode dizer aí? Sim ou não? É errado dizer que estamos jejuando? Valquíria disse não, não é errado falar que está jejuando. Mestre disse sim. Sim, que ela não é assim. Tiago depende. Patrícia Silva sim, é errado dizer que está jejuando. Quem mais, irmão? Bora, irmão, bora. Movimenta. Para dar o virando sim, é errado. Missionária Elisete Paella sim, é errado. Quem mais? Para Cláudia é errado também. Qual é a resposta, missionário? Não, não é errado. Você pode dizer que está jejuando. O que você não pode é tocar a trombeta. Postar na internet. Passar o carro de som na rua. Estou jejuando. Ou seja, tocar a trombeta. Você pode contar por quê, irmão? Esté contou. Esté contou. Jesus contou. Amém ou não amém? Jesus contou, Esté contou. Paulo contou. Então, todo mundo que fez jejum na Bíblia diz que fez jejum. Então não é pecado contar. Não é errado contar. Outra coisa. Paulo, ele dá uma dica, um conselho. Por quê? O que estava acontecendo na igreja de Corinto? As irmãs queriam se consagrar e jejuar e não queriam e não tinham relação sexual com o marido. Por quê? Porque estavam orando, se consagrando. E o que estava acontecendo lá em Corinto? Porque as irmãs estavam fazendo esse jejum sexual, o diabo estava aproveitando essa brecha
para tentar os varões de Corinto. Então Paulo diz assim, irmã, casal, se vocês tiverem algum propósito espiritual, vocês têm que concordar. Ou seja, você tem que contar para seu marido, você tem que contar para sua esposa. Amém ou não amém? Ó, tô jejuando. Agora, é errado ter a prática enquanto você está nesse processo do jejum? Primeiro, depende. Por que depende? Porque, primeiro, sexo não é pecado. Então não tem nada a ver. Amém ou não amém? Então não é pecado. Sexo não é pecado. Então não tem nada a ver. Não vai quebrar o seu jejum. Agora, qual é o propósito do jejum? Mortificar o quê? A carne. Ó, então a irmã acha errado. Agora, você acha. Não é o que a Bíblia diz, entendeu? Então a gente tem que ir pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não é errado falar. Para você pode ser incoerente, mas pela Bíblia não. Ok? Bora ler o texto. 1 Coríntios 7. Mas ela falou que ia jejuar. Então pode contar. Ela mandou Mardoqueus dizer ao povo que ia jejuar. Então não há proibição em contar o jejum. Paulo contou que jejuou 3 dias. Jesus contou que jejuou 40. 1 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Diz assim, ó. Não vos priveis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E depois voltai a unir-vos. Para quê? Para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de autocontrole. Isso, porém, vos digo, como concessão, ou seja, conselho, não como mandamento. Então, irmão, tem que contar. Paulo diz, tem que contar, tem que, entrar em concordância. Ok? O que Jesus condena é tocar a trombeta. Quem pegou isso aqui, irmão? Quem está pegando isso aqui? Quem está pegando isso aqui? Jejum total, jejum parcial, jejum normal. Ok? 1 dia do Yom Kippur, 3 dias, jejum de Esté de Paulo, 7 dias, jejum pela morte de Saul, 14 dias, jejum involuntário de Paulo, 21 dias, jejum de Daniel, 40 dias, o jejum de Cristo. Ok? É errado jejuar? É errado. Contar que estamos jejuando? Não. Jesus contou, Esté contou, Paulo contou, Jesus condena a tocar trombeta. Ok? Você, para a gente encerrar agora, você precisa jejuar aquilo que te enfraquece. Não só alimento, mas tudo que te enfraquece. Não é proibido, mas não é coerente jejuar contando para todo mundo. A Bíblia diz que você já recebeu o galardão aqui na terra. É isso aí que a gente está falando, irmão. Ok? A gente está falando. Porque qual é o problema? É que as pessoas querem transformar a opinião delas numa doutrina, e não é. Eu acho que é errado. Você acha mesmo, mas não é o que você acha, entendeu? É o que a Bíblia diz. Então, não é proibido. Agora, se você acha que não é coerente, ok. Agora, você tem que entender o contexto do galardão. Por quê? Qual é o meu propósito? Se eu contar, eu já recebi meu galardão? Como?
se às vezes o galardão ou o propósito não é terreno, não é espiritual. Então, isso aí é muito relativo, entende? Que é relativo. A questão de receber o galardão depende do propósito do jejum. Às vezes você tem que contar dentro da sua casa, porque às vezes alguém vai fazer uma comida, um negócio, então você não quer ser tentado, então tem que contar, irmão. Não é pecado. Entendeu o mistério? Então, irmão, começa a jejuar. Não só comida, jejua palavra negativa. Jejua palavra negativa. Jejua tudo aquilo que tira o teu tempo de estar com o Senhor, de ler a Bíblia. Amém ou não amém? Alguém tem alguma pergunta sobre qualquer coisa desse estudo de ontem de hoje? Quem não assistiu ontem, irmão, já está disponível lá no YouTube, tá? Vai lá assistir, pegar os versículos, para depois você parar, meditar devagarzinho, ok? Em cada jejum, entender cada propósito, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, irmão. Eu não sei se tem gente aí que costumam fazer 3 dias de jejum. Ok? Jejuns prolongados, mais de um dia, eles só podem ser feitos de acordo com uma direção de Deus. Lembra que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Não, irmão, encerrou hoje, tá? São só 2 aulas, ontem e hoje. Então quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. O Espírito conduziu Jesus a jejuar. Então, cuidado. Cuidado com o jejum prolongado. Ok? Porque ele pode ser mal à saúde. E principalmente se não tiver uma direção do Espírito. Primeiro eu tenho que receber uma direção do Espírito. Para poder eu avançar nesses jejuns aí mais prolongados. Senão dá errado. Amém ou não amém? Então, Deus te abençoe. Irmão Ronald, qual é o propósito desse seminário? É criar em mim e em você a cultura do jejum. O jejum não é obrigatório, mas também não é opcional. Cristo falou, quando jejuares, ou seja, isso é algo prático, isso é algo diário, isso é algo que você tem que fazer direto. Isso é algo que o crente tem que estar sempre fazendo. Então, irmão, crie a cultura de jejum na sua casa. Crie a cultura de jejum na sua igreja. Crie a cultura de jejum dentro da sua família. Porque a gente viu os benefícios e os efeitos espirituais que o jejum ele causa. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida que não quer comentar aqui, às vezes aparece 1, 2, né? Eu queria comentar. Pode falar comigo que eu vou responder. Bora tirar o print aí. Você vai tirar o print, ok? Ou então tirar uma foto da sua anotação, vai postar no story. Para que isso, irmão? Para ativar a curiosidade em outra pessoa. Ok? E aí você escreve lá alguma coisa que você aprendeu hoje, que você não sabia, achou interessante. E aí alguém vai ficar curioso, vai querer também estudar a Bíblia. Amém ou não amém? Quem perdeu o estudo hoje vai ficar no YouTube. Amanhã eu coloco lá no YouTube, amém? A aula de ontem já está no YouTube. A aula de hoje vai sair amanhã. Amém? Bora tirar o print. Pega a Bíblia, tira o print aí, irmão. Bora tirar o print. Espera aí. Amém ou não amém? Tira o print aí. Quem aprendeu alguma coisa, quem abriu a mente. Amém ou não amém? A Valquíria está agradecendo por esse estudo. Como foi esse estudo, Valquíria? Quebrou algumas coisas na sua mente? Mudou alguma coisa? Percebe, irmão, que há uma distância entre o que eu aprendi ouvindo e o que eu aprendi lendo? Então, valorize o estudo bíblico. Valorize o estudo da palavra. Ok? Não se contente só com o que você aprendeu ouvindo. Se contente
com o que você está lendo. Amém ou não amém? Mudou a mente da Valquíria. Ó, tem uma pergunta secreta aqui sobre o que Paulo disse, ok? Da relação sexual do casal. Então, é o que eu expliquei, para te encerrar. Ok? Paulo está dando uma recomendação. Ele disse, aqui é uma recomendação, não é mandamento. Então, quando você quiser se dedicar ao jejum, às orações, às consagrações, Paulo está dizendo assim, é bom você falar com seu cônjuge para vocês não terem relação sexual. Ok? Por quê, Paulo? É pecado? Não, irmão. Você tem que entender, irmão, que o sexo na Bíblia não é pecado. Por quê? Porque o sexo legal, o marido e a esposa, não é pecado. Né? Isso aí é o diabo que bota na mente das pessoas. Então não é pecado. Agora Paulo está dizendo, como jejum significa a mortificação da carne. O que é o sexo? É o prazer da carne. Ok? É o prazer do corpo. Então Paulo está dizendo, é melhor você ficar, ok, separado um pouco e agora tem que estar em comunhão. Por quê? Senão o diabo entra. Ok? Senão o diabo entra aí e faz a festa. E se o cônjuge não aceitar, então não faça. Ok? Porque então o diabo entra. Tem que ter a concordância. Se não concordou, então você faz sua consagração, mas não se abstém nessa área. Porque senão vai dar problema, vai dar BO. E aí o diabo entra e faz a festa no teu casamento, né, irmão? Então, vamos vigiar. Ô, glória. Né? Glória. Lembre-se, jejum é para mortificar a carne, não para destruir o seu corpo, nem o seu casamento. Pai querido, Pai amado, nesta hora eu quero te louvar e te agradecer por esse seminário. Tudo aquilo que foi liberado hoje, todos os códigos, todos os segredos espirituais, todas as chaves bíblicas sejam liberadas para a tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu povo hoje tome posse desse estudo, desse seminário. Eu te peço, Senhor, abençoa a tua igreja e que nós venhamos criar dentro de nós uma cultura do jejum, uma cultura da comunhão, que nós vamos mortificar nossa carne, para que o nosso espírito, a nossa fé, ela seja liberada. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa, irmão, você que mesmo assistiu a aula ontem, vai lá no YouTube, dá um like lá, compartilha para ajudar a igreja, né? Dá um likezinho lá, escreve um comentário lá no YouTube, compartilha, mesmo que você já assistiu. Não precisa assistir de novo, pelo menos dá um like, escreve um comentáriozinho, tá bom? Deus te abençoe, um abraço. Até semana que vem. Férias para todo mundo. Feliz Dia das Mães para todas. Amém? Todas que são mães aí, um feliz Dia das Mães. Um domingo abençoado. Que você ganhe muito presente. Amém? Em nome de Jesus. Ô glória. Um abraço aí.